Então tem duas crianças aí, dois irmãos, né, brigando por uma laranja. Só tem uma laranja e os dois irmãos estão brigando por essa laranja. Aí a mãe vai lá, vê a situação, intervém e fala: então tá, eu vou cortar, vou dar metade da laranja para cada um. Só que eles não ficam satisfeitos. Olá, meu nome é Daniele Farinhas, eu sou advogada, especialista em negociação, palestrante e professora universitária. Então, primeiramente, eu quero dar as boas-vindas e agradecer a todos que estão assistindo esse vídeo. Esse é o primeiro vídeo aqui do meu canal. Quem me conhece sabe que eu dou alguns cursos presenciais de negociação. E, finalmente, eu resolvi criar coragem e começar a gravar alguns vídeos online que possam atingir aí o maior número de pessoas possível e ajudar os advogados que trabalham com negociação a dobrar o seu número de acordos. Então, se vocês gostarem desse vídeo, por favor, se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem com seus colegas, com seus amigos. E o tema do vídeo de hoje, então, é coisas que eu gostaria de saber quando comecei a trabalhar com acordos. Bom, eu comecei a trabalhar com acordos há 4 anos atrás, recém-formada, sem nenhuma experiência na área. Eu comecei a trabalhar no setor negocial de um escritório. Provavelmente, eu acredito, né, que eu fui contratada por ter uma boa capacidade de comunicação, mas eu realmente não tinha nenhuma experiência com negociação. E na época eu entrei para auxiliar a equipe, né? Haviam metas aí grandes a ser atingidas, mas eu não tive assim um mentor para me auxiliar e me dar essas dicas que eu quero passar para vocês hoje e que eu acredito que se eu tivesse escutado, né, na época lá quando eu comecei a trabalhar com acordo, sem dúvida eu teria atingido o sucesso profissional que eu atingi muito antes, né? Então, eu quero contar para vocês 3 coisas importantes que eu gostaria de saber quando eu comecei a trabalhar com acordos. Primeiro ponto, é preciso ter inteligência emocional. Gente, vocês já ouviram falar em soft skills? Quando eu comecei a trabalhar com acordos, eu nunca tinha ouvido falar. As soft skills, elas são habilidades comportamentais. Então, elas são habilidades que a gente desenvolve ao longo do tempo e que normalmente os cursos universitários não nos ensinam, né? O que, por exemplo, o direito nos ensina são as chamadas hard skills, né? Habilidades que a gente desenvolve aí na escola, na academia, né? Na universidade. Mas a faculdade ela não nos ensina, por exemplo, a ter inteligência emocional, ela não nos ensina habilidades de comunicação, de gestão, enfim, de liderança, por exemplo. E a inteligência emocional, ela é então uma soft skill, né? Uma habilidade comportamental. E eu costumo dizer que para desenvolver essa habilidade, para desenvolver inteligência emocional, você precisa de 2 outras grandes habilidades: autoconhecimento e empatia. O que é autoconhecimento? Você se conhece? Aí você vai me dizer, claro que eu me conheço há 30 anos, desde que eu nasci, eu convivo comigo mesmo diariamente, 24 horas por dia, claro que eu me conheço. Não é bem assim. Essas 24 horas por dia que a gente passa com a gente mesmo, muitas vezes nós estamos aí na correria, do trabalho, da família, da rotina, do dia a dia, e a gente não para fazer uma autoavaliação. E aí, em situações de conflito, né, em situações de negociação, que é aí o que a gente está trabalhando, é muito mais fácil a gente julgar as atitudes da outra pessoa, né? Então dizer, olha, eu não consegui fechar aquele acordo porque o outro advogado é uma pessoa muito difícil, ele não me escuta, ele não me deixa falar, ele isso, ele aquilo. E não só nas negociações, né? Às vezes no relacionamento é muito mais fácil a gente dizer, ah, porque o outro não me escuta, porque o outro não deixa eu falar, porque o outro é egoísta, ele só pensa nele mesmo e por aí vai. Bom, então a gente às vezes não para fazer essa autoavaliação.
E aí tem várias ferramentas de autoconhecimento que podem ser utilizadas, mas para vocês que estão começando, eu indico uma ferramenta que eu até vou compartilhar aqui com vocês um modelinho, vou deixar para vocês aqui, vocês podem baixar o modelinho em Word, que seria fazer um diário de observação. O que é esse diário? É como se fosse um diário, né? Mulheres aí, meninas, principalmente da minha geração aí, talvez já tiveram um diário quando eram crianças. Eu fazia quando era criança. Então é um diário, mas mais específico para suas negociações, né? O que você vai anotar nesse diário? Como que foram as minhas negociações hoje, né? Como que eu agi? Por exemplo, eu fiquei nervoso, eu fiquei com medo, eu recuei, ou eu fui agressivo, eu fui muito impaciente. Enfim, coloca lá os teus sentimentos e as atitudes que você tomou a partir do que você sentiu. E aí você vai anotar também em quais situações você se sentiu, né, dessa forma. Então, o que a outra parte falou que fez com que você se sentisse daquela forma, né? Por exemplo, a outra parte te falou, né, em tom de ameaça, fez com que você sentisse ali medo, né, com que você tivesse uma sensação ali que precisasse recuar, que não pudesse seguir na negociação. Enfim, o diário de observação, ele é uma ferramenta que vai te ajudar a refletir sobre as suas atitudes, né, e ter uma compreensão maior sobre você mesmo. Porque muitas vezes essas situações elas acontecem e quando a gente não reavalia o porquê que aconteceu, a gente pode repetir isso como um padrão de comportamento. O nosso cérebro, ele é um músculo, né? E assim como os outros músculos do nosso corpo, ele pode e deve ser treinado. E como que a gente faz para treinar o cérebro? É dessa forma, né? A gente consegue treinar o cérebro anotando e refletindo sobre as nossas atitudes para conseguir pensar em mudar eventuais padrões de comportamento. Então, a partir desse diário de observação, você consegue pensar e adotar estratégias aí de mudança, né? Porque as situações elas vão se repetir, né? Essa situação que você anotou hoje, ela pode se repetir amanhã, dali uma semana, dali um mês, em outro momento, com outras pessoas, mas ela pode se repetir. E aí, com o diário, você consegue então trabalhar essa habilidade do autoconhecimento e pensar em estratégias para mudar os seus padrões de comportamento e melhorar então as suas negociações a partir disso. A outra habilidade que eu falei para vocês é a habilidade de empatia, né? Então, no autoconhecimento a gente trabalhou mais uma questão interna, né? Nossa, conosco, e a empatia seria com o outro, né? Então, a gente trabalhou uma questão interpessoal e agora uma questão com o outro. Muitas pessoas dizem que empatia é se colocar no lugar do outro. Na verdade, assim, ter empatia significa você compreender o outro com respeito, sem rótulo, sem análise, sem julgamento, né? Então você esvaziar a sua mente e observar, né? Se colocar na qualidade de mero observador do outro. E por que eu tô falando isso, gente? Porque os negociadores, eles são, antes de tudo, pessoas. E pessoas têm sentimentos, têm valores, têm padrões de comportamento, né? Não são robôs, não são máquinas. E por mais que você me diga, olha, eu negocio com pessoas com quem eu não tenho interesse em manter relacionamento. Pode ser que não, pode ser que você realmente não vá ter uma relação de amizade, talvez você converse com uma pessoa hoje que você nunca mais vai conversar. Só que todo negociador ele tem dois tipos de interesse. Um na essência e um no relacionamento. Por quê? Porque você quer que a outra pessoa cumpra o acordo. Então você precisa desenvolver um bom relacionamento, ainda que não seja duradouro, né? Ainda que seja mínimo ali com a outra pessoa para que ela cumpra, né? Primeiro firme e depois cumpra o acordo. E quando a gente não tem sensibilidade, né? Quando a gente não é capaz de analisar o outro como um ser humano e que tem reações humanas,
isso pode acabar fazendo a gente perder um acordo, tá? E o que eu mais vejo, né, quando eu tô dando os cursos ou quando eu converso com as pessoas sobre negociação, é que existe muito problema de comunicação. Isso tanto entre as partes que estão negociando, né? Então, advogado com advogado, advogado com a outra parte do processo, entre os próprios colegas de trabalho, né, que trabalham aí em equipe de negociação, entre os advogados e os seus clientes também, né? Então, eu queria deixar aqui para vocês hoje algumas técnicas importantes para enfrentar problemas de comunicação. Primeira questão importante: quem tem mais poder não é quem tem os melhores argumentos, mas quem escuta mais. Então, quando a gente fala aí em empatia, né, e a gente fala em comunicação, é muito importante que a gente pratique uma habilidade chamada escuta ativa, que é ouvir verdadeiramente o que o outro está falando, né? E o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes